Então, assim, eu acho que para a gente debater essa questão da noção de progresso científico, que eu acho que no Thomas Kuhn tem uma abordagem interessante, é preciso colocar em questão alguns pontos. Eu acho que o principal, assim, os principais, são aqueles que estão contidos na maior obra dele, que é a Estrutura das Revoluções Científicas. Então, eu vou fazer uma breve introdução assim sobre quem foi Thomas Kuhn, os problemas que ele estava lidando, e em alguma medida falar sobre esse texto, não como um resumo, uma resenha do texto, mas como colocar a questão do progresso científico que aparece lá, né? Então assim, se a gente for pensar que no começo do século XX, o pensamento sobre o que é a ciência passa por uma grande transformação, né? Principalmente na Europa, né? Com a publicação dos trabalhos do Wittgenstein. Acima de tudo, tratados, né? Que é na década de 20, causa uma transformação muito grande e é base para o desenvolvimento do positivismo lógico, que é uma corrente muito forte, acima de tudo, na Áustria, né? Formando ali o Círculo de Viena. Tem alguns nomes de relevância, né, para o estudo da ciência, como por exemplo Carnap, Reichenbach e outros, e que acima de tudo se caracterizava por ser, como o nome indica, né, uma escola que tem um pensamento muito lógico a respeito da ciência, ou seja, é muito na esfera conceitual, né, teórica. Então, a grosso modo, assim, em linhas muito gerais, porque eu não estudei positivismo lógico a fundo, mas eu tive um mínimo contato para poder entender com quem o Thomas Kuhn estava discutindo, eles acreditavam que para você entender, por exemplo, o desenvolvimento da ciência, que é o ponto que a gente está falando aqui, basta você entender a estrutura interna daquela forma de se fazer ciência, ou seja, a sua estrutura lógica, e a partir disso, por meio de alguns mecanismos, como por exemplo, eles, né, com uma boa tradição positivista, eles prezam muito pela testabilidade, como que a partir disso é possível entender, por exemplo, a sucessão de teorias. Por que uma teoria dá lugar a outra, né? Ou a validade de uma teoria científica. E o positivismo lógico ele é tão marcante, né, nessa época, que é justamente contra ele que surge o Karl Popper, por exemplo, que, se eu não estou enganado, em 27 publica a lógica da investigação científica. Então, o Popper não é um positivista, mas ele está também nesse ponto, é um eixo de discussão. Mas qual é a questão central? O positivismo lógico, como eu disse, ele só leva em consideração a esfera lógica. O que significa? Eles desconsideram, ou dizem que não é importante estudar o contexto histórico no que aquela ciência é realizada e as condições subjetivas, ou seja, as condições individuais do cientista. Então, eles desconsideravam a história e a psicologia, consequentemente. Né? O positivismo lógico é caracterizado por ser uma abordagem ahistórica. Né? A história fica à parte. Thomas Kuhn, ele tem ali, na metade do século XX, algumas décadas depois, ele começa a ter os seus trabalhos constituídos e publicados. Ele é caracterizado por ser uma figura muito importante numa transição, né? Uma transição que é justamente um trazer de volta essa esfera histórica, né? É pôr de volta, ou melhor, pôr em questão, pôr em evidência a necessidade de se estudar a história. Ele, né, é um americano formado em física, né? Isso é curioso. A formação dele é em física teórica, né? Durante toda a sua carreira acadêmica, teve produções na área da física. Mas justamente, se eu não estou enganado, durante o doutorado, né? E ele estudou em Harvard, se não me engano, chegou a lecionar também lá. Ele teve contato com as pessoas que estudavam história da ciência, que na sua maioria eram da área das ciências sociais e da história também. E aí foi lá que ele começou a ter essa outra perspectiva, essa perspectiva de que era preciso entender a história para entender como se faz ciência. Para você entender a ciência do período do Aristóteles, não basta você estudar os textos relacionados à ciência, né? É preciso você entender o contexto pelo qual se fazia ciência na época dele. Então, é nesse sentido que o trabalho do Thomas Kuhn se insere. E aí, em 1962, ou seja, né, na segunda metade do século XX, ele publica a Estrutura das Revoluções Científicas, que é um trabalho, é um ensaio, né, tem uma estrutura de um ensaio, ele chama de um ensaio, que é desenvolvido ao longo de mais de uma década,
que ele vai estudando e levantando informações enquanto é professor, né, e pesquisador associado e tal, em alguns institutos e universidades. E aí ele publica e é o primeiro passo assim nessa transição de pôr ao mundo uma perspectiva historicista, que vai formar escola e vai formar outros estudiosos depois, né? Aí, nesse sentido, a partir desse panorama histórico, entendendo em que momento que o Thomas Kuhn está, a gente pode tentar entender essa ideia principal dele, para chegar no conceito de desenvolvimento da ciência, e para isso a gente vai acabar seguindo o roteiro que ele faz, a trajetória que ele faz no livro. Vou tentar não fazer passo a passo, mas as ideias acabam se encadeando dessa maneira, né? Existe uma ordem, existe uma coerência ali. Primeiro, o Thomas Kuhn ele é notável porque quando ele coloca que a história é fundamental para entender a ciência, ele coloca os agentes históricos também. Os agentes históricos são importantes para o desenvolvimento da ciência. Não são somente as ideias, mas quem pensou essas ideias, né? As pessoas que pensaram essas ideias. Mas eu acho que, inicialmente, é importante falar sobre o conceito de ciência normal e, por consequência, o conceito de paradigma, né? É a parte central e o conceito de paradigma é um dos principais para as ideias do Thomas Kuhn. Para ele, quando uma ciência nasce, né, e assim, né, novamente, a ciência é um projeto histórico, então ela tem uma data de nascimento. E quando ela nasce, ela é composta por uma série de grupos, então, grupos de 3, 4, 5, 15 cientistas, pessoas que tentam encontrar respostas para alguns problemas, que pensam de maneira um tanto semelhante, e que acabam fazendo alguns desenvolvimentos. Então, vamos supor, nós três aqui podemos formar o que o Thomas Kuhn entendia inicialmente, uma comunidade científica. A gente compartilha de algumas crenças, compartilha de algumas premissas, e aí a gente começa a fazer pesquisas, né? Se a gente está prestes a vivenciar o nascimento de uma nova ciência, não existe ainda um paradigma determinado. Então, nós três aqui, por exemplo, vamos ter as nossas ideias, haverá os problemas que a nossa ciência responde, né? O nosso modelo de ciência responde melhor, pois a ciência, por Thomas Kuhn, também né? Para Thomas Kuhn, também a ciência é um mecanismo de solucionar problemas, né? Problemas que eles colocam. Então, nosso modelo científico responde a alguns problemas que nos interessam porque nós mesmos criamos esse modelo, e a gente tenta vender isso, né, para isso se tornar o paradigma vigente. Há outros grupos que farão o mesmo, e em algum momento, né, essa ciência vai nascer de fato, né, isso que é um período pré-paradigmático, vai passar e essa ciência vai se estabelecer por meio de um paradigma. E aí o problema é assim, como isso acontece? Isso fica um pouco à parte no primeiro momento. O fato é que em algum momento algum paradigma vai vencer. Alguém vai conseguir convencer a imensa maioria, ou pelo menos a maioria mais significativa, de que um jeito de se fazer ciência é o melhor. Aí a partir disso, você tem uma ciência que está estabelecida, uma ciência que se dá por meio de um paradigma. E ao redor desse paradigma, dessa ciência paradigmática normal, se forma uma comunidade científica. E aí ele tem análises muito interessantes, né, análises históricas de como que forma-se um grupo, uma espécie de um... o termo elite é um pouco complicado, né, mas forma-se ali um corpo de pesquisadores que concordam, que compartilham as mesmas visões. As pessoas que defendiam outros proponentes a serem paradigmas, ou se convertem a esse paradigma vencedor, ou caem para fora da ciência, né? Inclusive, um dos caminhos para onde os renegados da nova ciência vão são os cursos de filosofia, por exemplo. É na filosofia que está o cadáver dos modelos de ciências que não se tornaram vigentes, né? É na filosofia que está essa galera que não conseguiu impor o seu modelo e não conseguiu vencer Vou ficar depressivo depois dessa aula, velho, na moral. Então, para o Thomas Kuhn, nós somos assim, a gente estuda aquilo que não prestou para ser ciência, sabe? Ou que já foi ciência um dia e morreu. Dada esse modelo de ciência, o que acontece? Melhor, dado esse paradigma vencedor, como que as coisas se constituem agora? Uma vez que a ciência já está estabelecida, ela acaba sendo institucionalizada, né? Você tem os ambientes, os institutos de pesquisa que vão defender um certo paradigma. Essa ciência ela vai se modelar na forma de um quebra-cabeça. Então, existe um paradigma que, a grosso modo, pode ser entendido como um conjunto de teorias
um conjunto de disciplinas e um conjunto de métodos. E isso vai dizer, olha, para nós, isso e aquilo outro são problemas científicos. Então, isso deve ser estudado. Isso é estudado dessa, daquela maneira. Então, assim, se você for pensar, e o Carlos que tem uma certa aversão ao determinismo, isso é absurdo, porque os problemas já estão dados, o jeito de resolver o problema já está dado e a resposta já está dada. A ciência normal, ela não se põe em problemas que ela não pode resolver. Ela só se põe em problemas que ela sabe que ela pode encontrar uma resposta. É assim, a grosso modo, né, correndo o risco de incorrer em erro, mas um projeto de pesquisa feito por um professor para receber financiamento, etc., ele só pode ter cabimento se qualquer pessoa que lê conseguir imaginar mais ou menos onde vai parar. Porque se isso vai, por exemplo, para uma comissão que tem que liberar a verba para esse projeto, e esse projeto não sabe onde ele quer chegar, ou assim, o resultado é indefinido. Talvez a gente faça uma descoberta, mas talvez não chegue a lugar nenhum. Esse projeto não vai passar, esse projeto tem que ter um objetivo e um resultado que é possível. Mas o que falta? O que falta é organizar as peças. Por isso que o Thomas Kuhn diz que a ciência normal, a ciência que obedece a um paradigma, ela é um quebra-cabeça. Eu acho muito legal a ideia de quebra-cabeça, né? Porque eu entendo como aquele quebra-cabeça, como nós falamos mesmo, aquele de você juntar as peças e formar uma imagem. Todos os elementos já estão dados, existe uma regra para você montar, você não pode montar de qualquer jeito. E no final você tem uma imagem que você já sabe qual é. Você vira a capa, atrás tem a imagem, né? Você vira a caixa do brinquedo, atrás tem a imagem para você saber onde você tem que chegar. Porque se não tivesse, você não saberia como montar aquilo ali. Então, assim, sendo a ciência normal definida dessa forma, ela é somente o trabalho de montar as peças, ela não faz uma descoberta propriamente dita, ou não é o objetivo dela fazer uma descoberta. Qual que é o papel do cientista, então? O papel do cientista é montar esse quebra-cabeça. Se ele não consegue, né, e o Thomas Kuhn sempre usa esse termo um tanto religioso, devoção, fé, ele diz assim, a fé no paradigma é tão grande que se o cientista não consegue montar o quebra-cabeça, a culpa é dele, a culpa não é do paradigma, a culpa não é da teoria que é falha, é dele que não conseguiu resolver o problema. E aí uma outra pessoa mais competente vai conseguir resolver, né? Dentro desse mundo, desse conjunto de ideias. Nesse sentido, para que serve, né, a ciência normal? Que, por sinal, é o que corresponde à maior parte do desenvolvimento da ciência. A maior parte do tempo a ciência é normal, a ciência não é revolucionária. Ela está dentro do paradigma. Mas a vantagem, ou melhor, a função da ciência moderna é fazer a manutenção do paradigma. É para o paradigma continuar existindo, para ele continuar resolvendo problemas, para ver até onde vai aquele modelo de ciência para encontrar respostas. Assim, esse é um desenho, uma descrição que o Thomas Kuhn faz a partir do estudo que ele faz da história da ciência. Então, no livro dele, ele usa um monte de exemplos de químicos, físicos, biólogos, alguns mais acessíveis, assim, outros acabam sendo até um pouco difícil de entender, mas faz parte de onde ele veio, né? O que acontece? Nesse primeiro desenho da ciência, é possível falar em uma forma de progresso, de uma forma de desenvolvimento. Né? A leitura que eu faço, eu acredito a maior parte dos estudiosos fazem, em alguma medida o Thomas Kuhn deixa isso até um pouco claro até, é que existem duas formas de desenvolvimento da ciência a partir do estudo histórico dela. A primeira forma é uma forma de desenvolvimento cumulativo e quantitativo, né? É um progresso por especialização, ou seja, o paradigma ele continua o mesmo, só que eu aumento a maneira como eu consigo articular esse paradigma, eu aumento a quantidade de respostas que ele dá, eu aumento o período de vigência dele, ele é cada vez mais específico, mas ele não se desenvolve qualitativamente. Eu gosto de usar um exemplo, eu gosto de usar exemplo imagético, né? Apesar de ser muito perigoso, eu acho importante. Então, assim, eu imagino dessa forma. Você imagina uma pessoa que tem um lote, né? Ela tem melhor, ela tem um pedaço de terra, assim, no campo mesmo. E esse pedaço é cercado, né? Essas cercas são um limite que o paradigma coloca. E esse pedaço de terra dentro, né, do período, daquilo que está dentro do perímetro, né, daquela região, é o que a ciência normal tem a seu dispor.
O desenvolvimento da ciência normal seria basicamente o indivíduo que quer expandir a sua terra, mas não expandir do jeito como nós conhecemos, e ele cava para baixo, né? A ciência, a terra que ele possui não se estendeu em quantidade de terra propriamente dita. Ele continua ainda no mesmo ambiente, só que ele conseguiu aprofundar aquilo ali. Ele consegue chegar se vamos supor que ele tem uma reserva de, sei lá, de petróleo ali, sempre esteve ali. Quando ele botou a cerca, ele já garantiu, entre aspas, os direitos daquilo ali. Só que o que ele fez foi descobrir, mas ele descobriu algo que sempre esteve presente. Então, o desenvolvimento da ciência normal, ela vai nesse sentido. Quando diz que um satélite tem tais e tais propriedades, ele já está determinando o conhecimento que ele pode tirar a partir dali. O que falta agora é ele realizar isso, né? Então, esse primeiro modelo de ciência gera esse tipo de progresso, que é muito importante para a ciência. Só que acontece, a partir do estudo histórico, e aí é um ponto que vai entrar a questão do Popper, é o seguinte: essa ciência que aparentemente acontece, né, ela se desenvolve em um ambiente controlado, só pode o ser em teoria. Na prática, esse ambiente não é controlado. Na prática, um paradigma não consegue prever todos os casos da realidade. Então, o que acontece? Vez ou outra aparece algum evento, algum fenômeno, que não é previsto pelo paradigma. Quando esse fenômeno que não é previsto aparece ao cientista, ele não consegue fechar o quebra-cabeça, porque tem uma peça de fora ali que não se encaixa. A esses eventos o Thomas Kuhn chama de anomalia, né? É um evento tão esperado que acontece. E esse evento, ele pode eventualmente causar uma crise científica. Porque se ele constantemente se mostrar um elemento presente na atividade da ciência, na pesquisa normal, só que ele não consegue ser encaixado, e aí existem várias tentativas de adaptação da teoria para isso, o paradigma vai meio que assim, olha, não está dando mais efeito, não está mais resultando em nada, né? Não está conseguindo resolver os problemas, que é para isso que ele serve. Então, a partir daí, você pode instaurar uma crise, que é uma crise do paradigma e é uma crise da ciência normal. E por que eu disse que isso se refere ao Popper? Porque dentro do modelo de desenvolvimento da ciência para o Popper, que é um modelo que se baseia em conjecturas e refutações, né, que é um dos livros dele, que é você jogar uma hipótese, testar essa hipótese até ela ser refutada, melhor, colocá-la sob a possibilidade de ser refutada, e se eventualmente ela for, ela vai dar lugar a uma outra melhor que não vai ser refutada. O problema é que, assim, a partir do estudo histórico, muitas vezes a hipótese que foi colocada é refutada. Muitas vezes ela não é respondida. Muitas vezes ela diz A e a realidade mostra não A. Mas nem por isso o modelo de ciência ele é abandonado. Ele continua sendo feito, porque existe uma comunidade ao redor dele. Existem, por exemplo, universidades que reproduzem ano após ano esse modelo científico, né? Ele faz uns comentários que eu acho bem interessantes. Se a gente pega um estudante de universidade, primeiro, o professor que chega lá vai estar reproduzindo o modelo de ciência que o professor defende, né? E aí esse aluno vai passar 4, 5 anos absorvendo esse modelo de ciência dentro das práticas universitárias, seja em laboratório, seja em biblioteca, seja em produção, seja em evento. Ele vai estar respirando e reproduzindo, seja em estágio, ele vai estar respirando e reproduzindo esse modelo científico. E aí, quando ele terminar, ele vai procurar espaço em um ambiente de pesquisa que é dominado por esse modelo. Se por conta de uma falha de pesquisa todo esse modelo ruir, a ciência seria muito instável. A ciência não enquanto conjunto teórico, mas a ciência enquanto realidade, realidade social, né? Nesse sentido, algumas vezes, depois de muito problema, depois de muita anomalia, você tem uma crise dentro da ciência. Quando você tem uma crise, nem sempre essa crise vai irromper no fim da ciência normal. Essa crise pode ser resolvida de várias maneiras. Ou a teoria encontra um novo jeito de se adaptar ao fato, ou os cientistas colocam assim, olha, esse problema não dá para resolver agora, né? Por exemplo, assim, é meio complicado, né, dizer isso dessa maneira. O Thomas Kuhn usa o exemplo do câncer, né? O câncer é um problema que a ciência normal não vai resolver, porque dentro desse modelo não há como encontrar uma resposta. Eu diria, por exemplo, a vida eterna.
A nossa ciência hoje talvez não consiga, a partir dos seus métodos, encontrar uma certeza para, por exemplo, o combate à morte, né? Só que isso não causa uma crise na ciência. A ciência não está em ruínas porque ela não conseguiu fazer o ser humano imortal. Talvez isso seja posto como uma das maneiras como Thomas Kuhn fala que a ciência lida com isso, que é colocar uma tarde no problema e diz, olha, nós não podemos resolver esse problema agora. Deixe para as futuras gerações, quem sabe um dia isso mude. Mas existe uma consequência mais drástica. Quando uma crise ela se desenvolve por toda a comunidade e a fé no paradigma ela acaba, ou ela é enfraquecida, você começa a ter outros movimentos de ciência, digamos, alternativa, né? Uma ciência extraordinária, uma ciência por fora, que propõe outros modelos que não são o da ciência vigente, o da ciência paradigmática. E aí você tem, e eu acho isso interessante, né? Parece que a descrição que o Thomas Kuhn faz é um processo meio cíclico, assim. Você tem um primeiro período da ciência pré-paradigmática, onde você tem aquela comunidade pulverizada, vários grupos pequenos. Depois você tem a unificação disso numa ciência paradigmática, todo mundo formando aquela comunidade coesa. E aí depois, numa crise, você tem a separação de novo, cada um correndo pelo seu caminho, onde acha que está a resposta. Eventualmente, um modelo de ciência alternativo pode oferecer respostas melhores, né? E a partir disso, você tem uma revolução científica, né? Eu vou tentar resumir bastante porque eu quero focar em outras questões. Você tem uma revolução científica, que é justamente uma mudança de paradigma. Uma revolução científica é isso. Um paradigma deixa de existir, outro paradigma toma um lugar, e a partir desse novo, e ao redor desse novo paradigma se forma uma nova ciência normal. Então, você tem um longo período de ciência normal, um período de crise, uma revolução científica súbita e assim, iminente, e depois, novamente, anos e anos e séculos de uma ciência normal estabelecida. Qual é o problema, né? E aí você fecha esse ciclo, aí tem a questão, por exemplo, quando você tem um outro paradigma, o cientista vê a realidade de outra forma, né? Nós já chegamos a comentar isso. O exemplo que ele usa é entre, se eu não estou enganado, o paradigma copernicano e depois o de Galileu, né? Salvo engano. Mas que para um paradigma, melhor, ptolomaico e de Galileu, né? Na visão de Ptolomeu, a Lua seria um cometa, um astro assim, um astro qualquer, um planeta talvez, eu não lembro exatamente qual é a propriedade, mas dentro da visão de Galileu ela seria um astro, né? O que importa dizer é o seguinte, sendo um planeta ou sendo um astro, o cientista vê a Lua de uma maneira diferente. Se for um astro, ele vai esperar certos comportamentos dela, se for um planeta, vai esperar outros. Isso eu acho muito interessante. A maneira como a pessoa vê o mundo muda por causa do paradigma, né? O paradigma, ele é um elemento central, porque ele é, acima de tudo, o que eu acho interessante, é critério de verdade, né? Só é verdade aquilo que o paradigma comprova para o cientista, né? Para a perspectiva científica, o paradigma é de extrema importância para a determinação disso. Agora, sim, fazendo esse sobrevoo geral sobre a obra, que eu acho que é importante, em alguma medida, para a gente entender os principais pontos, os principais contextos, eu gosto de fazer algumas discussões, né? Porque ele faz várias colocações específicas, mas o caminho de desenvolvimento da ciência acaba sendo esse. Mas por último, né, na verdade, antes de fechar esse ponto, eu esqueci de falar do segundo modo de desenvolvimento da ciência, que é justamente o desenvolvimento que acontece nas revoluções por meio dessa mudança de visão de mundo, né? Porque quando, por exemplo, algo que nem sequer era um fenômeno científico passa a ser, você tem aí um incremento no que a ciência entende por ciência e por mundo. Só que não é um incremento quantitativo, porque tudo aquilo que fazia parte da velha ciência pode ou não incorporar a nova ciência, só que vai incorporar de outra forma. Né? Como eu disse, a Lua, que era vista como um planeta, ela não deixou de existir para o cientista moderno, só que ela virou um satélite. Né? Era justamente, eu falei errado, era um astro, e na verdade é um satélite natural. Então, nesse sentido, essa mudança, esse processo, esse salto qualitativo
que as revoluções científicas proporcionam é onde acontece uma outra etapa, e aí eu entendo que é um processo complementar, é uma forma de progresso que acompanha e complementa o primeiro, que é onde justamente a ciência consegue fazer grandes saltos de renovação. E aí, a partir daquilo ali, ela desenvolve até um pouco mais. Que é basicamente, se eu for usar o exemplo antigo, quando o cara já cansou de cavocar a terra dele, aí ele tira a cerca e finca 2 metros à frente. Ele ganhou um espaço a mais para poder cavocar. Então, assim, o aumento foi, nesse sentido do exemplo da cerca, foi quantitativo também, mas qualitativo no sentido de que aquilo que era a terra dele mudou, o que ele chama de terra mudou substancialmente, né? Então, é também um, um modelo qualitativo, acima de tudo, porque a nova ciência, a nova comunidade considera esse paradigma melhor. Então, sim, qualitativo. Assim, esse é um sobrevoo sobre. Eu não sei se eu falei muito rápido, se deu para acompanhar. Mas o ponto que eu acho interessante a gente discutir aqui, já que é um dos objetivos de nós discutirmos, são dois. E vão justamente na questão das críticas que o Thomas Kuhn sofre. Que eu acho que é o interessante, né? A gente botar a questão sobre crítica. O primeiro é o seguinte: quando ele. O primeiro eu já falei, eu vou começar na verdade pelo último. Quando ele sofre duas acusações. Primeiro, ele é considerado um relativista e ele é considerado por fazer um retrato irracional da ciência. Para as pessoas, o desenvolvimento que ele faz da ciência é irracional. Inclusive, tem congressos, tem eventos que participou ele, Karl Popper, o Feyerabend, e se eu não estou enganado, acho que o Lakatos participou de alguns. Os caras tudo no mesmo e o bicho pegando, porque assim, e é muito interessante, porque enquanto para os positivistas lógicos, como eu disse, o que importava era a lógica, né? E nisso, o que está por trás disso? Uma distinção que eu esqueci de falar antes, que é muito importante, que é a distinção entre o contexto de descoberta e contexto de justificação. O contexto de descoberta são as circunstâncias nas quais uma teoria científica foi concebida. O contexto de justificação é como essa teoria é incorporada ao, ao corpo teórico, né? O que no Thomas Kuhn eu leio como o que ele chama de descoberta e invenção, né? Por exemplo, quem descobriu pela primeira vez o oxigênio foi Priestley, né? Ele apareceu num teste que ele estava fazendo, apareceu o oxigênio lá. Ele descobriu o fato. Agora, quem inventou o oxigênio foi Lavoisier, que aí ele deu uma teoria para o oxigênio. O oxigênio passou a ser uma coisa dentro da ciência, né? Qual a questão? Os positivistas lógicos só se preocupavam com o contexto de justificação, é só o que importa, a teoria em si. O contexto de descoberta pouco importa, não quer dizer nada, né? Um exemplo clássico é que o rapaz, que eu esqueci o nome dele agora, mas que descobriu a composição molecular a organização molecular da benzina, né, que ela tem um formato circular, hexagonal, se não estou enganado, ele descobriu isso num sonho. Ele sonhou que tinha uma cobra mordendo o próprio rabo, aí falou, pronto, a cadeia é circular. E aí ele pegou lá o papel, desenhou, falou, pronto, essa aqui é a fórmula da benzina. E estava certo, e o pessoal aparentemente reiterou o que ele colocou. Só que como você coloca isso numa perspectiva lógica? O que quer dizer isso dentro da lógica? Como você coloca isso em proposição? Não quer dizer nada. Só que para os historiadores da ciência, isso quer dizer muito. Então, voltando. O elemento que diz o que é verdade ou não na ciência para Thomas Kuhn não é testabilidade, não é correspondência, não são esses critérios. O critério o critério é o paradigma. E o que é considerado verdade é eleito pela comunidade, pois o paradigma é decidido conforme a comunidade decide. Então, se eu digo, por exemplo, que, vamos supor, a astrologia não é verdade, né? Não quer dizer nada, você diz que você é de tal signo, porque nasceu em tal dia, porque isso determinou por causa da relação, etc., do astro que estava ascendente no dia que você nasceu, etc. Isso não quer dizer, isso não é verdade para o paradigma científico atual, né? Então, na ciência, isso não vai ser tratado como uma coisa no sentido científico. Cultural pode ser, mas uma coisa científica não. Mas isso só é assim por conta do paradigma. Em outros períodos históricos, isso foi tido como verdade, né? A gente viu lá o que o Agostinho
teve de problema com isso aí durante o estudo. E aquilo ali era verdade, porque fazia parte de um paradigma científico. Embora falar de ciência naquele período seja bastante arriscado, né? Porque a gente acaba se referindo mais à ciência moderna. Mas, então, primeiro é isso, relativismo. O que é verdade hoje pode não ser amanhã se a comunidade científica resolver mudar o paradigma. Né? Amanhã a Lua pode ser outra coisa se as condições levarem a comunidade a mudar isso, e a gente não tem como prever. O segundo, ele oferece uma perspectiva irracional da ciência, e esse eu acho mais interessante. Porque enquanto para os positivistas lógicos a ciência se desenvolvia por meio de uma organização teórica, então você entende por que uma teoria surge a partir da teoria que veio antes, a partir das evidências, a partir da relação lógica da estrutura. Na ciência não, na ciência é o seguinte, o paradigma que veio hoje, para você entender por que ele substituiu o anterior, você tem que fazer um estudo histórico, e um estudo psicológico, um estudo do indivíduo. Quem foi que aceitou esse paradigma? Quais as razões que eles tinham para aceitar esse paradigma? Porque não é intrínseco, é extrínseco ao sujeito e aos sujeitos. Ou melhor, é extrínseco à teoria e faz parte da esfera dos sujeitos. E o problema central é que é o seguinte, ele descreve isso basicamente na hora de falar das revoluções científicas, que uma comunidade aceita um paradigma por conta dos critérios dela mesma. Para você entender como é que aquela comunidade aceitou aquele paradigma, você tem que estudar a comunidade em específico. E ganha quem conseguir persuadir melhor. Né? Isso é um negócio que ele coloca. Nem sempre o paradigma que vence essa competição é o paradigma que responde a maior quantidade de problemas, é o paradigma que responde melhor, é o paradigma mais sofisticado. O paradigma que ganha é o paradigma que vence essa disputa, que é uma disputa de retórica, é uma disputa social, uma disputa de poder, né? Eu estou estendendo um pouco o que Thomas Kuhn está falando nesse sentido. Mas esse ponto eu acho legal para a gente discutir, né? Porque a ciência não se desenvolve racionalmente no sentido de melhoramento, né? Ela se desenvolve a partir de um critério social. Então, eu acho que eu vou fechar essa fala para a gente complementar melhor no debate, mas em suma é isso, né? Essas duas formas de desenvolvimento científico, eu entendo que são formas complementares, e as duas principais críticas que o Thomas Kuhn sofreu, né? O relativismo por conta do critério de verdade, que é, assim, frágil, e o retrato irracional da ciência, porque a ciência se desenvolve de um jeito que só você vendo o que aconteceu para você entender. Não dá nem para prever o que vai ser, não dá para fazer projeção de como a ciência vai ser no futuro. Então, só deixando assim, já que eu falei das críticas do Thomas Kuhn, só para pontuar, né? Thomas Kuhn, ele vai ser a base para uns caras que são realmente radicais, como o Feyerabend, por exemplo. Né? Como, por exemplo, o programa Forte na sociologia, né? Na sociologia da ciência e tal. São caras que aí realmente radicalizam bastante o que o Thomas Kuhn colocou. Mas ele é um cara que defende a ciência racional, ele vai se defender depois dizendo que não é bem assim. Existe um fator racional que é predominante, mas tem outros fatores adjacentes que influenciam. Ele tenta atenuar um pouco. Depois que ele publicou em 62, recebeu muita crítica. Aí ele escreve um prefácio, debate com o pessoal. Ele passa o resto da vida dele tentando se defender das críticas que ele recebe. Mas no final ele acaba passando a imagem de ser um cara que quer preservar ainda uma imagem. Ele diz, não, eu defendo a ciência, não estou querendo destruir a ciência, só estou fazendo um estudo e tal. Então eu fecho a minha fala aqui para a gente começar a discutir essas questões. Brocação, Tá Vitor. ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Vai lá, Valdo. Venha logo você que é o poperiano aí da Bahia. Chegue aí você dessa vez. Qual foi, velho? Gente, e aí? Parabéns, cara, parabéns. Eu hoje não vou fazer. Não vou colocar crítica a Thomas Kuhn hoje, assim, muito evidente, porque eu acho que hoje é o dia da gente entender, né? Entendê-lo e tal, ver quais são as suas proposições. Eu vi que tem muita coisa que eu não sei dele e é muito complicado, né? Então eu vou tentar hoje falsifiar Karl Popper. Só para entender. Né? Mas eu acho isso bastante importante. Se for sobre o progresso científico, e é algo que eu sempre estudo,
nessa questão, né? Tipo, dessa questão entre ciência e ideologia, né? A ciência, ela é ideológica, né? E a ciência tem como combater a ideologia, mas se a ciência tentar combater a ideologia, ela também não é uma ideologia. Então, há vários problemas que assim eu coloco, né? E essa estrutura das revoluções científicas que ele coloca é muito bom. Dá para perceber, velho, que é por isso que o tema da ditadura militar é muito importante para a gente, para mim, em todos os sentidos, porque, como eu estava conversando com o Valdo esses dias, né, a ditadura militar ela tinha um pensamento altamente positivista, né? E por ela ter um pensamento altamente positivista, você vê que não era uma coisa simplesmente de gente que odeia a história. Tinha galera que não estudava, mas tinha galera que olhava aquela questão propriamente lógica, sabe? De que somente a lógica e não a história e não a psicologia. Era a lógica que estava ali vigente. Então, a história não era algo, né, relevante, né? E pelo que eu vi, Thomas Kuhn, ele traz isso com ele, né? Eu acho que ele não é o primeiro cientista a fazer isso, outros já fizeram, não sei se ele é o primeiro. Karl Popper, eu acho que ele também tem um pouco disso, mas é muito importante você buscar o contexto histórico para fazer ciência. Para mim, essa é a parte filosófica, né? E aqueles que um pouco a filosofia, deixa eu levantar um pouco a bola aqui, mas enfim, essa e outra coisa, né? Essa ciência normal, a ciência o normal e o paradigma. Essa visão do paradigma eu não tinha, né? Sobre ele, de como era constituído, mas eu acho isso muito interessante, né? E a questão da comunidade científica versus o argumento da autoridade. Porque, pelo que eu vejo, o argumento da autoridade, ele não tem sentido algum por ele mesmo, né? Por ele mesmo ser um argumento de autoridade, ele não teria sentido algum. Mas a comunidade científica, ela deve ter algum sentido a mais, né? Essa questão, né, do paradigma vencedor e do paradigma perdedor. Nós que fazemos filosofia, creio eu que estamos no paradigma perdedor, né? Que ele coloca, né? E isso me parece meio Geroaldo falando, né? Que Geroaldo nas aulas esculhambava a gente, né? Quando falava de filosofia. E essas coisas, justamente é isso, né? A ciência e seus problemas. A ciência é aquela questão que eu tinha colocado um dia sobre a dúvida. A dúvida, ela é por quê e para quê, né? Eu acho que teria nesse mesmo lado, lógico. Tipo assim, por que que você tem a dúvida e para que você quer a dúvida? Você quer sanar a dúvida para quê? Será que você já está com a resposta pronta lá que você vai buscar? Ou a resposta que você vai buscar só vai buscar elementos para já ter uma resposta que você já sabe que ela vai acontecer? Então, é esse ponto, né? E sobre essa questão da fé no paradigma, eu acho que é uma questão muito importante também, porque eu vejo muito metafísico nela, né? A questão, não, esse é o paradigma certo e tal. E é um lance que eu gosto do Karl Popper, é só nessa questão do falseamento, nessa parte. Mas achei bastante importante, né? E outra coisa que eu anotei aqui, né? Sobre essa coisa do paradigma versus a falsificação, que eu ia colocar no Karl Popper, mas eu vou falar. Uma coisa que eu acho bastante importante é que, assim, que você falou, que os critérios da comunidade científica são eles mesmos que colocam, né? Porém, eu também olho que teria como fazer ciência sem critério, né? Só que é muito complicado, porque, assim, se a gente for parar para analisar essa evolução científica, antes o método era pela observação. Esse método foi quebrado e veio outro paradigma, né? Veio outro tipo de coisa. Mas a observação não foi abandonada. Ela veio junto também. Ela pode ter sido, não ter sido o foco central, mas ela veio junto. Aí depois, vamos supor que Karl Popper fala, né, que ele rejeita a visão indutivista, né, da indução. A indução também veio junto. Pode ter vindo junto, mas ele colocou outra coisa, né? Então, assim, eu concordo com o Thomas Kuhn que essa questão do abandono total também não é, vamos supor, aquele lance de não, deu certo, vamos abandonar totalmente aquilo ali, que aquilo ali não deu certo, já teve uma falha, então não dá certo. Não é assim. Né? E além do mais, tem pessoas que vão defender o seu paradigma. Né? E também outra coisa que você colocou,
sobre as acusações dele. Eu também acho bastante injusto sobre essa questão relativista e racional. Porque o relativismo, para mim, na minha opinião, Carlos Bispo Oliveira, eu acho um dos instrumentos para se fazer ciência é o relativismo. Um dos instrumentos. Não é o ponto central, mas é um dos instrumentos. E a irracionalidade, quando alguém chama de irracionalidade, é uma pessoa que já vai determinar ideologicamente o que é racionalidade. E para mim, é claro que tem essa questão, né, de você conceituar o que é racional, o que é irracional, mas essa questão da racionalidade eu também acho muita injustiça com ele, não vejo um ponto forte, né? E uma coisa que eu acho que Karl Popper e Thomas Kuhn deixa claro, que eu já vi gente defendendo, é que a ciência ela não é dialética e ela não pode ser dialética, né? Ela não teria como ser dialética, né? E um dos legados que ele coloca, né, que para mim é central, é o estudo histórico, né? E dá para perceber que ele tem uma visão também que não tem para onde a gente correr, uma visão materialista também da parada, né? Não tem como você fazer ciência se você não fazer história. Só esse é meu comentário, eu não vou levar para discussão, hoje eu quero entender mesmo Thomas Kuhn, mas parabéns, velho. É isso aí mesmo. Vamos lá, Val. Vamos lá, vamos lá. Assim, Vitão falou bem pra caralho, falou muito bem mesmo. E olha que ele disse que não estudou muito, né? Eu ainda abri minhas anotações aqui ainda do Thomas Kuhn, Imagina se que tiver estudado. inclusive Toffo usou essa obra mesmo, né, que a gente está abordando, né, a estrutura das revoluções científicas, mas a gente não estudou ela toda, mas estudamos uma parte. Assim, vamos lá, né, para essas considerações. Para as considerações realmente do problema do paradigma, né, que o paradigma coloca. Assim, é importante pensar, quando eu era guri ainda, quando eu estava estudando química no colégio, eu vi a parada do modelo atômico. Para mim, a ciência é muito o problema do modelo atômico, velho. Então, tipo, primeiro a galera disse que o modelo atômico era uma bola de canhão, depois era tipo uma bola mais maciazinha, e aí essa bola maciazinha tinha uma carga positiva, e aí descobriu que tinha uma carga negativa, e aí de repente tem elétrons, aí de repente tem prótons, aí de repente tem nêutrons, e vai se descobrindo coisas nesse modelo atômico. Mas o modelo atômico ainda é um modelo, não é o átomo. O modelo atômico ele não representa o átomo, ele representa um modelo daquilo que o átomo pode ser. Então eu vejo a ciência muito como isso. A ciência ela tenta representar a realidade o máximo que ela consegue, o mais próximo que ela consegue chegar. Eu acho que a filosofia consegue ir mais adiante, consegue chegar ainda mais próximo ainda desses fundamentos, mas a ciência ela fica muito atrás da filosofia porque a ciência ela depende da filosofia exatamente para as definições, né? É o problema da biologia, por exemplo, que a biologia estuda a vida, mas a biologia não diz o que é a vida, né? Quem diz o que é a vida, quem tenta dizer o que é a vida é a filosofia, é a religião, outras coisas, mas a ciência não, a ciência vai definir a vida como, sei lá, talvez um corpo que tem alguns impulsos elétricos ali, e aí tipo, esse corpo está vivo, mas o que é a vida, a ciência não fala. Então, se é nesse sentido, o quanto que um se aproxima da realidade? Essa é a onda. Se a ciência ela tenta se aproximar o máximo dessa realidade, o que Kuhn está fazendo, se é ciência ou se é filosofia, que a gente pode até. Eu acho que é até uma discussão também que é válida, né? Eu estudei com pelo menos em filosofia da ciência, mas o que ele está fazendo é filosofia ou é ciência? Ele é um cara cientista, né? E ele é um cara da época que muitas pessoas, todo mundo, muita gente, né? Mas muitas pessoas nas universidades estudavam filosofia, né? Então ele tem esse engajamento no pensamento, né? Vamos dizer assim. Aí, o quanto que ele se aproxima, chegamos no problema que Vitão falou, que Carlos falou também, de tipo, pode ser que um paradigma seja sobreposto, né, que apareça um paradigma que explique melhor, mas que ele continue sendo utilizado porque ele não tem poder político ou ideológico para se colocar. Então, nesse momento, a ciência é ideologia. Mas, então, pode haver um paradigma que supera o anterior, mesmo sem ter a aprovação do
desse grupo, né, que diz o que é ciência, porque eu imagino que a ciência ela atinge as pessoas, pô. Ela atinge as pessoas em forma de tecnologia, como a gente falou há um tempo atrás. Então, tipo, acontece primeiro essa mudança, essa tecnologia chega até as pessoas materialmente, né, e depois a ciência muda, ou a ciência ela primeiro ela aprova essas mudanças e depois ela é distribuída. Eu acho que não, acho que essa mudança científica, pelo menos o que a gente vive hoje, ela é meio que imposta mesmo, meio que à força pelo, pelas mudanças mesmo. Eu não queria dizer do capital, não, mas tipo, também vai entrar aí uma questão financeira na ideia, né? Quem coloca esses critérios, como o Carlos colocou, é um outro problema, porque tipo, quando se define um modelo, né, quando se tem ali a comunidade científica que vai se definir o paradigma, o modelo, os problemas, então esses critérios eles têm que ser colocados, ó, a minha base de fundamento, que pode ser também como a gente estudou, como eu falei sobre Spinoza, por exemplo. Spinoza ele cria as definições dele, né, ele tem as definições dele, mas ele não diz, por exemplo, por que ele utiliza aquelas definições. Por que são 8 definições e não 9 ou não 7? Quais são as ligações entre essas definições? O que é que liga os critérios que a ciência utiliza? Por que são apenas esses critérios? Por que é apenas esse fundamento? E a partir desses fundamentos eu faço tudo? Por que eu não posso ter fundamentos novos, né? Como eu faço para, por exemplo, como esses fundamentos foram descobertos? Isso a gente acaba tendo mais perguntas sobre o método científico ou o fundamento desse paradigma, o fundamento enquanto um modelo de se fazer ciência, né? Um modo de se fazer ciência, que vem antes dessa aprovação do paradigma, e isso torna o paradigma ainda mais infundado. Se eu consigo atacar dessa maneira aquilo que sustenta o próprio paradigma ele já não tem sustentação. Mas eu acho que eu viajei demais agora, mas a onda seria o seguinte: se todos esses problemas são apontados e são conhecidos, por que que isso prevalece? Por que que essa ciência prevalece? Por que que essa ciência continua aí? Vitão colocou um ponto muito bom, tipo, existe um critério social na ciência. A ciência ela se propõe a explicar a realidade e ela é colocada como se ela realmente fizesse isso, e essa credibilidade da ciência, se ela meio que for abalada, muitos outros pontos da nossa vida serão abalados. Então, quando se propõe essas mudanças, é preciso também mudar a sociedade, eu diria assim, onde essa ciência é aplicada, onde essa ciência é posta. Eu vejo hoje, por exemplo, a questão do indutivismo também, que Carlos bateu. A ciência ela não pode ser indutivista, o indutivismo tem suas falhas e tal. Nós criticamos muito o indutivismo, mas boa parte da ciência é feita em porcentagens, pô. Por exemplo, uma pessoa, ou X% das pessoas que têm problemas cardíacos podem desenvolver problemas vou chutar aqui, pulmão. Aí chega uma pessoa que tem problema cardíaco, mas não tem problema de pulmão. Essa pessoa está fora dessa porcentagem. Essa pessoa está fora da ciência. Mas aí a ciência vai lá e se justifica, não, isso aí pode acontecer, só X% das pessoas, e o que estamos vivendo com a Covid, isso, só X% das pessoas vão ser infectadas, mas não vão transferir a doença, não vão passar para outras pessoas a doença. Mas e aí, onde está a certeza? A certeza ela só está no momento em que o fenômeno acontece, vamos dizer assim. Então essa pessoa aqui foi infectada, ela não transmitiu para ninguém. Então ela é da porcentagem da galera que não transmite. Essa pessoa aqui, ela foi infectada e está transmitindo, ela é da porcentagem da galera que transmite. Não tem uma certeza nisso. É um teste que é feito no pós, não é um a priori. Não tem nada a priori nisso, é só o posteriori, tipo, não tem como eu saber, sem eu me infectar pelo Covid-19, eu não tenho como saber se eu vou ser uma pessoa que vai transmitir ou não. A ciência ela vai nesse rumo. Se N% das pessoas têm tais e tais sintomas, e aí eu aplico um remédio que vai funcionar para tantos outros porcentos, e aí
esse remédio, eu vou botar X gramas desse remédio para uma pessoa de 70 quilos, do sexo feminino, e aí o anticoncepcional vai dar certo. Mas aí a mulher vai lá, ela tem 70 quilos, ela toma anticoncepcional e engravida. E aí, ciência, o que você me diz sobre isso? Essa, essa é eu acho que essa é a situação da ciência que, tipo, é muito básico, ataca vários e vários e vários problemas da base da ciência, mas a ciência continua aí e a gente praticamente não dá um passo sem isso, pô. Como que a gente consegue, no caso, sabendo disso, continuar atravessando a rua sem o carro pegar a gente? Essa que é a parada, né? Essa que esse que é a grande coisa da ciência. A gente aprende a atravessar a rua sem saber nada de ciência, de matemática, de velocidade, de física, de nada. Mas a gente tem que atravessar a rua e a gente atravessa e tudo dá certo. E aí vem alguém lá, faz uma ciência e diz que a atravessar a rua acontece dessa maneira. Não sei, eu acabei viajando demais. Então, eu tenho uma pergunta logo pra você aí, pô. E por que que meu pai dizer pra eu atravessar assim, a rua dessa forma e daquela não é uma ciência também? É isso, porque esse atravessar a rua, ele não se propõe, por exemplo, universal. Ninguém diz pra você que tipo você vai acertar 100% das vezes que você vai atravessar a rua, ou tipo, esta é a maneira estritamente correta e necessária e infalível de se atravessar a rua. A ciência se propõe isso, pô. Tipo, a porcentagem de erro do anticoncepcional, ela tá miudinha e tá no papel branco e a fonte tá branca, tá ligado? Você não consegue, não tem nem como ler. É uma parada muito, 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 muito escondida. É como se a ciência não errasse. Mas eu espero que seu pai tenha lhe dito, falar, ó, miséria, você olha direito da porra do carro, você se liga quando você for atravessar a rua, porque senão o bicho vai pegar. E aí, tipo, você simplesmente atravessa, tá vendo? Você simplesmente atravessa. Você tá ligado que tá gravando, né? Você fica com essa linguagem de Olavo de Carvalho. Tô gravando essa porra aqui. Vamos lá. Então, foi mal. Você ia falar alguma coisa, Carlos? Não, beleza. Assim, eu vou começar dessa parte do final, né, para não perder o ritmo, que é o seguinte, tem aquela outra coisa também. Eu nunca aprendi a atravessar a rua melhor depois que eu, na escola, aprendi a fazer o movimento retilíneo e uniforme, né? Depois que a gente aprende a fazer aqueles cálculos, você não atravessou a rua melhor. Mas tem um negócio que a ciência não prevê. Tem um troço que a ciência não prevê, que é o seguinte: vamos supor, você é fera em física, passou em 10, aprendeu até o movimento circular uniforme, que é uma bosta de entender. Aí você chega lá, você vai atravessar a rua, aí você vê o carro, não, o carro tá a 30 metros de distância, ele tá a tantos quilômetros por hora, se eu caminhar tantos metros por segundo, eu consigo atravessar, tal. Aí você faz aquele cálculo todo na sua cabeça e você pensa, se eu sair agora e se eu caminhar a essa velocidade, eu chego ao final da rua antes do carro passar. Aí você pensa que você dominou o mundo e disse, olha, a minha razão e a ciência conquistaram a realidade ao redor. Só que daí vem o cara e pisa no acelerador, passa para a última marcha e você é atropelado e morto, porque a ciência não colocou isso em hipótese, né? Esse fator não estava dentro do laboratório teórico que a ciência constrói para poder formular suas teses, né? Então é uma coisa que é interessante. É uma tentativa de conquistar o mundo, mas o mundo sempre escapa, né, cara? O mundo sempre tem esse troço assim que a gente pensa que a gente pensa que o nosso sistema de saúde está preparado, a gente pensa que os nossos conhecimentos de infectologia são suficientes, ou às vezes até são muito avançados, mas aí sempre vem a realidade e mostra, então, se faltou isso aqui, tipo, sei lá, faltou divulgação, faltou comunicação, faltou educação, né? E aí a gente está vivendo isso aí que a gente está vivendo agora. Então, eu acho isso muito interessante. O que me faz... Eu vou começar de trás para frente, então, vou falar do que o Valdo falou. O que me faz pensar que é o seguinte, que eu acho que é um tanto libertador, assim, que o estudo da história acaba quebrando uma série de coisas, né? Os modelos econômicos não são eternos e não são presentes divinos. Eles nasceram, eles estão para morrer a qualquer momento, né? As instituições também são assim.
E aí, a última barreira, que é mais difícil de quebrar, mas que eu acho que é extremamente libertador, que é o seguinte: as ideias também são, né? As ideias também são construções históricas. As ideias, elas possuem consigo os traços do período em que elas foram concebidas, inclusive as determinantes sociais, né? A gente debateu algumas vezes se até que ponto uma doutrina filosófica é uma doutrina de classe, né? Que é uma coisa interessante também. Mas a ciência, ela é esse projeto de um período histórico, né? A ciência moderna, por exemplo, não é coincidência que a ciência moderna tenha seus pontapés nos pontapés do desenvolvimento do capitalismo, por exemplo. Porque nos pontapés do desenvolvimento do protestantismo. Porque a mesma classe que acabou dando pontapé, né? Nessas revoluções econômicas, na Revolução Industrial e tal, mostra afinidade com a classe que acabou desenvolvendo a ciência, né? E tem alguns estudos interessantes nesse sentido. Mas o ponto principal é que a ciência é um construto social e por ser assim, né, ela não é um projeto, ela é um projeto que busca a totalização, como o Walter colocou, né, muitas vezes a ciência ela tem que trabalhar com o universal, porque tipo assim, uma pesquisa que serve para explicar um fenômeno que só vai acontecer uma vez na história não adiantou nada, né? Aliás, o nome disso é história, né? O nome disso é história. Quando você estuda uma coisa que aconteceu e parou ali, não vai se repetir, até o nome disso é história. A ciência ela procura regularidade para ver se vai acontecer de novo. E eu acho isso interessante. Né? Não, a ciência não é o novo Deus que está para nos proteger de todas as mazelas. Ela é uma tentativa nossa de tentar resolver problemas. Né? E por ser nossa, ela traz tudo que vem de nós, né? Bom e ruim. Então eu acho isso um tanto interessante. Porque é um pouco complicado também, às vezes, o discurso. Eu entendo a importância, eu acho que a ciência é aquilo que a gente mais tem que contar hoje, mas acho que a gente também não pode deificar a ciência, não pode santificar a ciência. Então, eu acho isso muito interessante, né? Deixa eu ver se eu tinha feito mais alguma anotação para o que o Valdo falou. Sim, um ponto também, né? Kuhn faz filosofia, faz sociologia, faz história, né? O que o Thomas Kuhn, afinal, faz? Ele é físico, né? Aí você pensa, pô, o que um físico tem a dizer? Aí você vai ver os trabalhos, a análise que o cara faz do trabalho de certos filósofos, você fala, opa, peraí, o cara não era só um mero físico, sabe? Por que ele é estudado em filosofia da ciência, né? Sendo que o trabalho dele, assim, se algum de vocês for um dia levar o projeto de ler a estrutura das revoluções científicas, eu defino, né, eu divido o texto assim, cada capítulo, as 3 ou 4 primeiras páginas e a última são relevantes, o resto são eventos da história da ciência que eu não conheço, porque eu não aprendi no ensino médio como que acontece, como que o Boyle fez tal descoberta, de não sei o que. Claro, aí eu, como interessado em Thomas Kuhn, tenho que dar uma pesquisada sobre esses períodos históricos, né, estudar a história da ciência é algo muito importante para quem quer se debruçar sobre esses problemas. Mas filosoficamente mesmo é isso. É quando ele joga o problema, ele fala, o problema é isso aqui. E aí na história tem isso, aquilo, outro. Aí no final, a partir disso, conclui-se que tal coisa. E nesse momento ele faz filosofia, sabe? Quando você se coloca que uma pessoa vê a realidade a partir de uma convenção científica, isso é filosofia. Quando você diz que a ciência ela não se desenvolve numa esfera, como colocou, se ela fosse metafísica, o desenvolvimento dela estaria à parte desse mundo material. E o Thomas Kuhn queria colocar o seguinte: por mais que o indivíduo possa ter uma abordagem metafísica com a ciência ela mesma se desenvolve materialmente, ela se desenvolve no curso da história e ela está subjugada, né? Ela está sob o jugo daquilo que é historicamente posto, né? Dos interesses de classe, interesses econômicos, as limitações técnicas da época. Então, nesse sentido, o cara, inclusive, ele tem um outro texto que foi publicado, acho que 10 anos ou mais de 10 anos depois da estrutura, que é chamado Atenção Essencial, que é onde ele faz né, a tensão essencial, né? É onde ele faz tem um conjunto de artigos, né? E tem uns 2 ou 3 artigos que ele fala sobre essa relação. Filosofia da história e história da ciência. Não, perdão, falei besteira. Filosofia da ciência e história da ciência, né? É a abordagem historiográfica versus a abordagem filosófica da ciência. É algo interessante, é algo bem curioso.
Agora, né, partindo, eu acho que com o que o Valdo falou, eu concordo, né? Eu concordo com boa parte do que foi posto. E eu acho que essa questão do Thomas Kuhn, ele é um pouco. Ele dá um passo muito grande, mas eu sinto que ele é um pouco cauteloso. Afinal, ele está dando o primeiro passo, né? Ah, já aproveitando que o Carlos falou, na verdade, ele é o primeiro passo significativo, de repercussão, né? Mas ele não tirou isso do nada, né? Tem caras que vêm antes dele, como é o caso do Ludwig Fleck, né? Que é polonês, que inclusive o conceito de ciência normal, paradigma, isso aparentemente ele importou do Fleck, né? E tem alguns estudos tentando reavivar o pensamento desse autor. E não só dele, como de outros também, né? Ele tem precedentes históricos, mas é um autor muito simbólico pelo que ele colocou. Então eu concordo bastante com o que o Valdo falou. Eu acho que o caminho é esse, sabe? Eu acho que a ciência, eu entendo que a ciência, ela não pode, o estudo da ciência não pode se desprender da esfera social e daquilo que ela abarca no seu desenvolvimento quanto produto social, né? E não quanto algo que vive fora disso. Ela vive sempre, ou pelo menos majoritariamente nesse contexto, para não correr risco, né? De ser totalizante na afirmação e acabar me contradizendo. Tá. Aí, partindo do que o Carlos falou, de que a filosofia, por exemplo, o modelo de ciência, ele deixa de ser, mas ele não se perde totalmente. Isso é uma coisa que o Thomas Kuhn coloca que é importante, né? A gente discutiu uma vez, se eu não estou enganado, a gente chegou a discutir isso. O paradigma newtoniano para astronomia caiu, né? Hoje o que impera é o paradigma do Einstein, mas não deixou-se de estudar Newton na escola nem na universidade. Newton para o mundo aqui terreno, para o mundo da pedrinha que bate na outra pedrinha, funciona totalmente, sabe? Agora, ele não funciona para estrelas de nêutron, sabe? Esse negócio supermassivo. Aí não funciona. E aí é o que o Thomas Kuhn coloca como sucessão parcial de paradigmas, né? O paradigma cai numa parte dele, só a outra parte continua funcionando. Ele não dá muito exemplo, ele não dá muita explicação a esse respeito. Mas ele coloca isso como um fenômeno historicamente observado e que ele não se debruçou muito. Ele tá preocupado nas mudanças completas, né? E falando em mudança completa, justamente, tipo, a filosofia, você tinha falado algo que agora eu perdi a essência do que você falou, mas era algo tipo assim, a filosofia no passado, ela teve a obrigação de explicar o mundo, né? E, e hoje ela acaba sendo relegada e tal, mas isso que é interessante. Se a gente for lembrar da metafísica do Aristóteles, um texto que abre a metafísica, o primeiro capítulo do livro Alfa, ele coloca assim que a, ele faz aquela gradação, né? Assim, os animais que possuem sentidos se interessam mais pela visão, a visão pode gerar memória, quando tem a memória você tem experiência, aí da experiência você consegue gerar ciência, e ele está explicando a ciência do tempo dele, né? E que a ciência das ciências, né? A ciência primeira seria essa filosofia primeira, né? O estudo das causas primeiras, enquanto a ciência se ocuparia de causas, né? Aristóteles partindo de um modelo realista, mas de dedução, né? O silogismo aristotélico pelo qual ele faz ciência é dedutivo, é um modelo dedutivo. Mas que foi a ciência do seu tempo. E que a partir desse modelo de ciência que, por exemplo, durante a Idade Média, os grupos escolásticos passaram a desenvolver, né? A Idade Média, assim, pelo que se relata em manuais, que é da onde eu tenho conhecimento assim, de história da ciência, né? O meu conhecimento de Idade Média é muito, assim, precário. Mas a ciência da Idade Média foi desenvolver a ciência aristotélica, né? Aumentar o seu potencial. E aí quando chega na ciência, quando chega nas revoluções científicas, né, que dão início à ciência moderna, à ciência experimental, à ciência da observação, aquele modelo deixa de ser o vigente, né? E o que eu acho interessante foi o que eu já comentei com vocês, né, mas eu acho interessante mencionar, é que, assim, justamente a filosofia já foi ciência no passado. Esse modelo de filosofia já foi explicação científica, que eu sempre gosto de citar no Frankenstein, naquele momento que o Victor Frankenstein vai para a universidade,
ele como representante da velha ciência, como representante de Alberto Magno, Paracelsus e outros nomes da filosofia natural, né? Pensadores da Idade Média e fins ali começo da Idade Moderna e tal. E ele se encontra com um professor, e o professor dele da universidade, que eu esqueci o nome agora, né, o nome do professor, ele é o representante da nova ciência, ele é o representante da ciência moderna. E ele está onde ele tem que estar, na universidade, reproduzindo o modelo. E ele, Victor Frankenstein, que chega para poder, chega com uma bagagem, ele tem que aprender a fazer ciência do jeito certo, a ciência moderna que é explicada ali, né? E tem um argumento que eu acho incrível, né? Eu sempre gosto de pôr em debate, que é a promessa da ciência moderna, que é o seguinte: essa ciência antiga, ciência filosófica lá, que tem raízes milenares, prometeu um monte de coisa e não fez nada. Não conseguiu fazer nada de mudança na realidade. E essa ciência mais humilde, que não promete tanta coisa, mas que dá passos curtos, fez verdadeiros milagres, né? É esse o argumento do professor, que eu acho fortíssimo para defender a ciência moderna. Então, é interessante, né? A filosofia era ciência no passado, a filosofia estava indissociada da ciência no passado. E existem razões históricas para colocar isso. Um ponto que eu achei muito legal, que eu não tinha pensado de maneira tão clara que o Carlos colocou, é a questão do argumento de autoridade, né? E eu acho muito legal, assim, a gente colocar o problema do argumento de autoridade, tipo assim, a gente estudou lá o Francis Bacon, né, que é um nome central assim para a ciência moderna, né, para a filosofia da ciência e para postular o modelo indutivista, a observação, tal. E dentro daquele movimento tem aquela luta contra só porque Aristóteles falou tá certo, né, que é uma forma de argumento de autoridade. Mas o que eu acho interessante dentro desse modelo de ciência que o Thomas Kuhn coloca, que é o seguinte: cara, o poder está na mão da comunidade científica. Se a comunidade científica falou, você pode contestar a autoridade dela, mas você não vai fazer parte do jogo, né? Aliás, o Thomas Kuhn não fala isso dessa maneira, mas eu estou interpretando dessa forma, né? Dá para dizer isso que ele está falando. Que eu acho interessante, porque não é só eu chegar e dizer o que você está fazendo é um argumento de autoridade. É muito capaz que a pessoa que tenha poder, se tiver muito poder mesmo, vai fazer o que o Bolsonaro faz, que é e daí, cara, eu estou fazendo o mesmo, você vai fazer o quê? Tipo assim, eu não tenho como te provar teoricamente. Então eu estou me amparando no nome de alguém que fez um troço muito grandioso e eu estou me amparando no legado desse cara e no nome dele. E tô mesmo, e aí, você vai fazer o quê? Você vai tomar no meu poder? Eu tenho poder, você não tem como tomar. Então eu acho interessante isso, né? Um cara que chega assim, um negócio e fala: olha a comunidade científica, eu estou provando que vocês passaram 20 anos da vida fazendo uma pesquisa em cima de um paradigma que está errado. E aqui está o meu texto mostrando para vocês que isso aí está tudo errado. É muito capaz que esse texto vai ser queimado, vai parar no lixo, sacou? Então, acho que o que o argumento de autoridade é posto à parte da realidade histórica, né? Tipo assim, dentro do estudo da lógica, o argumento de autoridade é um problemão, é uma falácia e tal. Só que quando você põe na realidade, ele é usado o tempo todo e ele é instrumento do uso do poder, ele é inerente ao poder. Então, eu acho que é um problema se pensar, né, cara? Muitas vezes, talvez o que determina o funcionamento e o caminho da ciência, o discurso científico, talvez não seja nem a verdade, mas o jogo de poder, né? Que eu acho que é um ponto indispensável para se pensar a ciência. Abandono parcial do paradigma. Então, assim, nesse sentido, eu acho que eu falei sobre todos os pontos que eu tinha colocado, né? Eu acho que essa discussão sobre o desenvolvimento da ciência e o Thomas Kuhn, ele abre uma porteira assim que aí passou todo mundo por ela, né, cara? Passou dos mais radicais, a galera mais de boa, né? Então, eu acho que os radicais também são muito interessantes, assim, não para você levar ao cabo, mas eu acho que para você entender a ciência dessa outra perspectiva é bem interessante. Então, assim, eu vou fechar essa fala aqui respondendo, e aí, se tiver mais alguma coisa, a gente faz mais uma rodada de discussão. Então, é isso. Gente, vocês querem fazer o quê? Fazer mais uma rodada curtinha e depois ir para os argumentos finais? Ou a gente já ir para os argumentos finais, ou o quê? Eu acho que. O que vocês acham?
Pô, eu queria dar uma jogada aqui ainda nessa parada aqui. Eu tô com as cartas boas aqui na mão ainda. Pronto. Então, também para pegar um pouco do embalo justamente desse argumento de autoridade que você falou, Vitão, é aquele negócio, né? Tipo assim, ele por si só ele não representa nada, se fosse parar para analisar assim. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem que ser social e tem que ser político. Ele tem que demonstrar uma intenção. Vocês estão me ouvindo? Tipo assim, tem que ser social e tem que ser político, né? Vamos supor essa questão da pandemia. Onde a gente tem que se apegar? No argumento de autoridade, da OMS e tal, da galera. Tipo assim, tem um social, que é a questão, né, da nossa sobrevivência, né, como combater o vírus. Tem um político também, né, que não tem para onde se desvincular. E a gente vai, mesmo aquela questão do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho bate nessa questão, bate nessa tecla, ó. Você tem como provar que isso aqui é verdade? Não é 100%, então não é também. Tá ligado? E às vezes ele bate nesse relativismo, porque o relativismo, por relativismo ser, para mim, um instrumento da ciência, ele pode ser usado de várias formas, tá ligado? Mas o negócio é como esse relativismo ele é usado, né? Tanto é que, voltando para mim, a importância do Thomas Kuhn, esse estudo histórico, né? E também para mim é filosófico, porque o que acontece? Uma coisa que eu coloco é da dúvida, tipo, você fala do estudo da razão, é que o porquê e o para quê. O maior problema da ciência e a única solução é a realidade. Ou, no máximo, a aproximação máxima dessa realidade. Tá ligado? Tipo assim, a possibilidade e a impossibilidade da ciência também é realidade. Sabe? Então, é isso que eu vejo. Então, vamos supor, dentro de todos os métodos que foram colocados, que você pode se aproximar da realidade. Observação. Como é que você vai fazer uma ciência sem alguma observação? É um método, tá ligado? O relativismo. Como é que você vai fazer a ciência sem um relativismo? Sem colocar aquilo em xeque ou colocar isso na sociedade? É um método, tá ligado? Sem a indução, sem a razão, como é que você vai fazer ciência? Tá ligado? Não tem como, tá ligado? Sem a lógica, a lógica positivista, você vai ter como fazer razão, você também não tem como. Sem a falsificação de Karl-Popper, você vai ter como fazer razão? Creio que também não tem como. E sem essa questão do paradigma das crises e tal, que Thomas Kuhn, que agora eu tenho uma outra visão dele por conta de Vitor, você tem como fazer ciência? Você não tem como fazer ciência? Você não tem também como. Porém, o que acontece? Para mim, esses critérios todos que nós estamos usados, eles não podem ser central, mas eles são necessários ao mesmo tempo. Não é a observação que é a centralidade para se fazer ciência, porque nós já vimos as discrepâncias dela, né? Na sociedade tudo. Também não é o relativismo, porque o relativismo fica todo mundo vai falar a verdade por que quiser, tá ligado? Mas ele é importante. Também não é a indução na razão, porque a razão ela pode ser técnica e a gente se tornar um robô, tá ligado? Como Nietzsche fez a crítica várias vezes. Também não pode ser somente a lógica, porque se for a lógica, a gente descarta a história, como o Vitor falou, né? E também não pode ser apenas a falsificação, ou seja, vai negar tudo que aconteceu antes, não tem nada de interessante. Então, essa questão é muito importante, né? E uma coisa que eu falo sempre é a questão da dúvida, né? A dúvida por quê e para quê. Vamos supor, se eu chegar aqui agora e quisesse falar sobre Deus, por isso que para mim é uma bobagem chegar e querer. A ciência diz que Deus não existe ou que ele existe, porque para mim isso não é. Porque se a ciência está dando para a realidade e eu estou propondo algo além da realidade ou algo que construi a realidade, e a realidade é a única forma de se fazer ciência, por que ela vai lá? Para que ela vai querer falar de Deus? Não, não tá no campo dela, não tá na possibilidade dela, tá ligado? Isso é uma proposição pessoal minha. Então não Este vai, né? problema ainda Então, não podemos resolver. então é isso. Então, guerra entre ciência e religião, aquela coisa, isso é a maior bobagem que tem, na minha concepção, né? E é justamente isso, Valdo. É uma coisa que Karl Popper coloca, que você falou sobre Vitor falou sobre o carro, mas você também tinha colocado, é que isso, né, pô, a ciência está no senso comum e na ideologia. Não é que a ciência não é o senso comum, não é a ideologia, não, ela tem os dois, tá ligado? Ela teria que estar, segundo Karl Popper, no meio termo. Por quê? Porque essa questão do seu pai falar que você tem que atravessar a rua olhando para os dois lados, ir lá, correr, atravessar rápido, fazer aquilo tudo sem cálculo, isso é um conhecimento do senso comum. Isso não é científico, tá ligado? E ao mesmo tempo, quando você vai para o ideológico, como é que o ideológico não pode ser científico, né? No caso do sentido, não, eu quero, como aquela coisa que eu falei no início, eu quero acabar com essa ideologia. Usando a ciência, como é que a ciência não pode ser, a ciência só vai ser mais uma ideologia, tá ligado?
Então, eu acho interessante. E, para mim, a frase principal dessa questão de Vitor é, e para mim, a impossibilidade de você fazer ciência sem fazer história. Até para você negar, né? Até se você for fazer matemática, você precisa de história, de algum jeito. Um mais um, antecedente, tal e tudo, aquela visão kantiana. Mas, enfim, vamos lá. Tem uma questão que eu queria colocar só para divertir também a gente, filosófica, que eu acho muito massa. Que é da minha gata, né? Rolandra, que eu acho interessante. Que é o seguinte, quem mais vive a realidade? Nós se colocamos tão racionais acima dos animais, mas vamos parar para analisar. O animal, minha gata, ela não raciocina, ela não se pergunta que dia que eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ela não se pergunta. E ela, tipo assim, ela é tocada pela realidade, mas ela não questiona a realidade. Ela não faz nada sobre a realidade. Esse problema é um problema nosso, tá ligado? Então, assim, quem é que é realmente superior? Aquele que está na realidade e não pergunta por ela, apenas vive ela e não pergunta por ela, ou aquele que vive ela e tem que se perguntar como é que ela é, problematiza, constrói, muda as estruturas, faz aquela coisa. Será que realmente nós somos superiores a isso? E será que nós somos racionais nessa questão? Né? Então, é uma questão que eu queria colocar aqui só para divertir a gente. Se o gato realmente é inferior ao ser humano ou o ser humano que é inferior ao gato. Ele não precisa ficar perguntando, não precisa colocar essas dúvidas. Né? Então, deixo com vocês aí. Rapaz, essa parada dos animais é uma parada tensa, velho. Mas, assim, sem ser a minha opinião, o que eu acredito, né? Vou começar pela filosofia. Heidegger diz que os animais eles têm um mundo aberto, mas não têm um mundo desvelado, né? O ser humano é capaz de desvelar o mundo. Mas os animais eles não desvelam o mundo, mas o mundo está aberto, o mundo é dado para os animais, né? O mundo tá simplesmente posto. Então, tipo, o gato ele não se preocupa se ele é bonito ou se ele é feio, né? O gato ele não se preocupa se ele tá fedido ou se ele tá cheiroso, né? Se a gata gosta dele ou não, né? Se a gata ama ele ou não. Ele não se preocupa com esse tipo de coisa. Mas, assim, o problema do ser humano, né? Eu acho que assim, não, isso não torna o ser humano melhor do que os outros animais, eu não vejo assim. Talvez seja a maldição do ser humano. É que o ser humano não se contenta com isso, né, velho? O ser humano não se contenta com aquilo que está dado, né? O ser humano olha a árvore e vê um espírito ali dentro, né? E vê, poxa, isso aqui não é só uma árvore, aqui tem uma parada aqui dentro. O amor que faz a árvore crescer e pá, a semente tá em ato, mas ela é potência e vai olhar a árvore. E aí o ser humano cria. Aí já foi. Aí, como o Vitão falou, a porteira abriu, aí estraçalhou. Aí veio essa porra toda que a gente está passando aí agora, do chinelo à nave espacial, veio tudo daí, velho. Aí a gente fez várias cagadas aí com isso. Mas assim, não é uma questão do ser humano ser um animal melhor ou ser um animal pior do que os outros animais. Eu acho que o ser humano tem uma inquietação que os outros animais não têm. Beto diz que a gente jamais vai ter a paz do cachorro, né? O cachorro ele comeu, bebeu água, ganhou um cafuné ali e fala: foda-se, agora eu vou dormir. Vai dormir lá e pronto, tá em paz, tá ligado? O ser humano não tem paz. O ser humano não tem paz. Mas, vamos lá. Umas paradas que eu queria colocar assim, das falas de vocês, que, por exemplo, é importante pensar a validade do argumento de Kuhn, porque ele se propõe, quando eu perguntei antes, né, se Kuhn estava fazendo filosofia ou estava fazendo ciência, ele se propõe a encontrar um fundamento na ciência, né? Eu acredito que nesse ponto ele é filosófico, né? Então, é válido ele tentar encontrar esse fundamento, e é válido também que outras pessoas venham e falem que não, o fundamento não é esse, é outro fundamento. É uma parada interessante. Mas eu vejo, assim, a ciência como algo que brotou da filosofia, né? Uma filha da filosofia, um fruto da filosofia, um tumor que saiu da filosofia, alguma parada assim, né? Mas é um fruto da filosofia. E a filosofia se propôs durante muito tempo a fazer o que a ciência faz hoje. Não acredito também que a filosofia, eu acredito que a filosofia ela vai mais adiante do que a ciência na questão de tentar explicar a realidade,
Mas também não é assim, a filosofia é melhor e a ciência é pior. Também não é essa a pegada. Porque da mesma maneira que a gente atravessa a rua sem saber nada de física, a gente vive a vida inteira sem saber nada de filosofia, né? Sem saber nada do pensamento humano, que tem o tempo e o espaço dentro da gente, não está nas coisas, e papapá, e motor imóvel, e essas coisas. A gente vive muito. A vida inteira sem saber disso, velho. Mas também o saber da filosofia também aumenta, eu acredito, a nossa inquietação, né? O ser humano, ele tem essa inquietação e a filosofia atiça ainda mais essa inquietação na gente. Esse é um problema. É foda dizer se é um problema, se é uma solução, ou se é uma maldição do ser humano, se é um dom do ser humano. Mas tá aí, é algo aí que eu não sei avaliar qualitativamente, né? E a parada do argumento de autoridade. Eu gosto, quando eu penso nessas coisas, eu sempre falo, eu trago as minhas experiências de vida para a filosofia. Uma vez eu estava programando, eu trabalhava aqui em Itabuna, né? E aí eu estava fazendo uma porra de um sistema e o cara queria que eu fizesse uma alteração lá no sistema, o dono do sistema, né? O dono da empresa. Aí eu virei para ele e falei, velho, não é bom fazer isso por essas e essa e essa e essa e essa questão. Tipo, dei uns 4 ou 5 argumentos pro cara. Aí o cara olhou pra mim e falou assim: tá bem, mas faz desse jeito aqui. Aí, tipo assim, não, pô, mas não é bom fazer isso por isso, 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 isso. Não, não, eu entendi o que você falou, mas você vai fazer desse jeito. Desse jeito mesmo, essa merda aqui, essa bosta que você está falando, é desse jeito que você vai fazer. Rapaz, tá certo. Fui lá, peguei o que eu tinha feito, ó, delete, 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 e ó, pá, 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 fiz do jeito que ele queria. Isso é argumento de autoridade, tá ligado? Você fala, velho, não importa o que você acredita. O argumento de autoridade é isso aqui. Quando você citou, por exemplo, a questão da OMS, eu fiquei na dúvida assim, se seguir o que a OMS fala é um argumento de autoridade ou não. Talvez seja porque, tipo, eu não sou um pesquisador, né, de virologia para conhecer sobre a Covid-19, tipo, eu tenho que aceitar, né, pelo menos pensar um pouco sobre o que a OMS diz. E eu percebo que o que a OMS diz, para mim, é mais palatável do que o que Bolsonaro diz. Então, eu sigo a OMS, né? Então, mas, de certa maneira, sim, é um argumento de autoridade porque eu não entendo nada de infectologia, de transmissão de vírus, de tratamento de antibiótico e dessas paradas. Então, eu sigo a OMS. Mas são pensamentos aí, velho. Pensamentos. Então, galera, vamos partir para as considerações finais e o que vocês acham? Beleza. Não, então a gente tá pro final, né? Então, assim, só para colocar umas coisinhas, né? Eu não vou estender, só vou colocar que eu acho interessante para a gente discutir depois. Por exemplo, o que o Valdo colocou agora no final, né? Acreditar na OMS ou acreditar na comunidade unida de pesquisa, na universidade da fake news, né? É uma escolha ideológica, cara. É uma escolha assim. Se você acredita que o interesse da OMS em alguma medida representa o seu, você fez uma escolha nesse sentido. É aquele lance, né? A gente, às vezes, na filosofia, a gente acaba se achando acima das crenças, né? A filosofia é aquele passo à crença, mas a gente tá cheio de crença o tempo todo, a gente tem que crer que o álcool em gel mata mesmo o troço, não sei nem por que ele mata, se ele desfaz a cápsula de proteção do código genético, não sei. Mandaram usar, eu não quero morrer, então eu vou usar. Se falassem para eu não usar, ia depender da filiação ideológica, né? Então, eu acho que é um troço que é interessante pensar. Só para eu fechar com a parte do Valdo, eu acho interessante pensar o seguinte também. O Valdo falou em algum momento assim que a filosofia ela foi vigente por um tempo, depois ela parou, e aí veio essa ciência moderna que é outra coisa. E aí eu fico pensando, será que a filosofia ela não foi ali quem mandou esse âmbito de discussão durante o período que foi interessante que ela mandasse? Quer dizer, ela foi um instrumento assim, enquanto o discurso dela valia a pena para certos interesses específicos, que a gente não vai especificar aqui agora, ela estava aí. Quando ela passou a não interessar mais,
curiosamente, foi no mesmo período que toda a sociedade ocidental estava mudando, aí veio um novo jeito, que tipo assim, não se preocupa com o fundamento último, só faz o troço acontecer. Você junta uma coisa com a outra, deu resultado, não importa por quê, a razão última daquilo, qual é o sentido daquilo. Então, assim, eu acho interessante pensar isso, eu gosto muito desse ponto, né? E sempre eu trago essa questão do período histórico como a cicatriz eterna, assim, de uma ideia, né? E aí, só para fechar os pontos que o Carlos colocou para a gente um dia discutir isso depois, a leitura de Kuhn depende da... Ih, cara, eu não lembro o que isso quer dizer. Ah, tá. A leitura do Kuhn depende. É verdade, que é o seguinte: o Kuhn ele faz uma leitura histórica, ele dá um esqueleto histórico, mas eu acho que para você entender, por exemplo, a estrutura interna das teorias, você precisa de outras leituras, né? Leituras complementares ali, de autores que, em alguma medida, se articulam com ele, né? Eu não acho que ele esgote completamente a questão, mas eu acho que ele dá uma outra visão para a gente entender a coisa, né? Dá essa leitura histórica, mas a gente não pode abandonar também, em alguma medida, o valor teórico daquilo, porque eles não estão falando palavras vazias, né? Eles estão tratando com conceitos ali. Tanto que o final da vida do Thomas Kuhn, ele passou estudando filosofia da linguagem, né? E acabou se perdendo lá, inclusive, e nunca mais conseguiu fazer um negócio assim que, pelo menos até onde eu li, não conseguiu fazer nada que chamasse muita atenção, comparado com a estrutura. Tem outro dia a gente discute isso, eu notei aqui sobre o desenvolvimento ideológico da ciência, mas eu quero deixar para a gente falar outro ponto que eu acho muito legal isso aqui. E superioridade dos animais, né, que o Carlos colocou, só queria colocar esse ponto, eu não quero entrar nessa discussão, porque também é uma discussão boa, mas existem escolas da filosofia que hoje está muito em voga, assim, na galera millennial, tal, os jovens adoram o estoicismo, o epicurismo, e a grande máxima dos caras é o seguinte: viva o presente, não seja preso à nostalgia do passado, à esperança do futuro, viva com o mínimo, saiba apreciar o coisa que, tipo assim, é uma baita de uma escola, um baita de um estudo para você ser igual o cachorro, sacou? E o cachorro já é assim por natureza. Então, a gente já começa um passo atrás. Se o caminho for esse, a gente já começou um passo atrás, né? Então, eu acho interessante isso, como que os animais já são dotados disso, e a gente tem que fazer uma escola de filosofia para poder dizer que o negócio é viver igual o bicho, né? Então eu acho isso. Boa, Diógenes! Boa, Diógenes! Exato, Diógenes. O Diógenes é do cinismo, né? O cinismo é isso, né? Essa coisa mais animalesca do indivíduo. Então, só para fechar mesmo, é isso aí. Eu gostei muito, tava um pouco receoso que a conversa não fosse render, porque tem coisa assim que o Thomas Kuhn que é legal para quem está interessado assim em filosofia da ciência, e tá de fato ali interessado no Thomas Kuhn especificamente. Eu fico me perguntando até que ponto as ideias dele são bastante receptivas para colocar assim uma discussão. Mas fico feliz que tenha rendido, que tenha gerado essa conversa legal aqui. E isso aí, cara, não tenho muito mais o que falar não, valeu mesmo. E a discussão foi muito boa, eu gosto dessas discussões assim, que a gente leva adiante e não fica preso no texto, né? Como eu falei, o texto eu li e não quero ler de novo, é meio cansativo. Eu quero agora estender o que eu aprendi de lá, e aí ver o que a gente dá para tirar do resto que o Thomas Kuhn deixou lá. É isso aí. Bom, então, é isso, velho. Mas sobre o que o Valdo falou, eu entendo perfeitamente, né? Porque a filosofia, ela se propunha a fazer aquilo, né? Primeiro porque ela era um gancho inicial, na minha concepção, tá ligado? Era o gancho inicial para fazer o que ela estava se propondo a fazer. Depois, ela mesma que, no meu entender, ela foi tendo os seus alicerces, história, ciência, foi isso aí. Não vejo filosofia muitas vezes com uma bolha que engloba tudo, mas que precisa dos seus negocinhos para sair, ficar individual, né? A matemática e tal. Então, eu acho interessante do que o Waldo falou, né? E também, sobre isso, Vitor, não se preocupe, porque. Não, quer dizer, voltando para o que o Waldo falou, eu acho interessante o argumento de autoridade. Faça essa porra porque eu estou mandando. Eu tenho dinheiro, tenho poder. Se você não fizer, eu demito. E aí, quer mais autoridade que isso? Tá ligado? Você vai querer virar uma autoridade mais desempregado, sem dinheiro, sem nada? Então, você tá no meio. Como é que você tem como desvincular isso do social, né? E do lado político também. Então, é interessante, eu acho isso muito legal, né? Só que assim,
Uma coisa que eu acho interessante na ciência é porque essa possibilidade, né? Tipo assim, tem como você procurar algo que não seja possível? Tipo, se eu estou buscando Deus, é porque eu acredito que ele é possível, tá ligado? Se estou buscando Buda ou outra religião, ou orixá, é porque eu acredito que ele é possível. A ciência também não é essa possibilidade, né? Da realidade. Então é outra questão que eu quero colocar para depois, eu acho interessante. E Vitor, é justamente isso, velho. Não, né, muitas das vezes não se preocupe tanto com essa questão de, não, eu acho que não vai render. Rende, velho. Rende porque aqui uma coisa que eu coloco. Nós três temos esse interesse comum, apesar de visões diferentes. Por isso que às vezes eu tenho muito medo, né, de chamar outras pessoas aqui para a gente debater e falar sobre isso e a pessoa não ter esse interesse em comum que a gente tem, sabe? Escutar o outro, de tentar transmitir esse conhecimento, de transmitir, não, dialogar para fazer esse conhecimento. E aquela dialogacidade de Paulo Freire, a gente precisa disso, pô. Precisa estar aqui debatendo, você trazer um ponto totalmente diferente. Vamos supor, eu não sou muito fã de estudar filosofia da ciência, mas estou me tornando, estou estudando, tá ligado? Gostei da pegada de Karl Popper. E outra coisa, e por uma visão altamente política, tá ligado? Porque hoje eu olho essa realidade e percebo, pô, eu tenho que falar sobre ciência. Eu preciso falar sobre ciência, né? E é isso, então você tem que trazer, né? Para finalizar também, uma coisa também que a ciência tenta, essa observação e também a demonstração. Vamos supor, a ciência diz que nós não podemos voar, né? Aí você relativiza isso aí. Vai lá, não, vou pular ali do 10º andar para ver se é mentira. E aí? Ela depende também, a demonstração também é importante para ela, é um dos critérios, né? Então eu acho que a ciência em si, ela depende de vários critérios, mas, por exemplo, um critério que eu acho bastante importante para a ciência é a demonstração. E não tem como fazer demonstração sem o conhecimento do passado. E não tem como fazer demonstração sem o conhecimento do passado se não tiver história. Então, para mim, Thomas Kuhn, ele mata a pau nessa parada, né, velho? Então, e uma definição que eu coloquei aqui, que depois quero debater com vocês, é que ciência seria o saber do não esgotamento da realidade, mesmo sabendo que ela existe. De novo, ciência seria o saber do não esgotamento da realidade, mesmo sabendo que ela existe na sua totalidade. Deixo para vocês. Vamos para Val. Eu vou tentar entender isso aí depois, mas não vou me jogar nessa cumbuca aí não agora. Assim, valeu, cara, valeu. Eu acho que teve um problema que a gente não botou também, mas a gente deixa aí para o futuro, que é a questão das descobertas científicas, né? As descobertas científicas não se dão dentro do paradigma, né? E a descoberta é uma parada que, tipo, além de não estar dentro do paradigma, não é possível. Eu acho muito interessante isso, que não é possível você fazer. Como é que eu vou dizer? Fazer. Porra, não estou entendendo, não tô vendo a palavra agora, mas eu quero fazer uma descoberta científica. Uma previsão. Né, não seria uma previsão, tipo assim, eu quero fazer uma descoberta científica agora, e aí eu vou lá e faço. Seria algo voluntariamente, né? Não, eu não sou capaz de me forçar a fazer uma descoberta científica, né? De escolher fazer uma descoberta científica. A descoberta científica, ela acontece. Poxa, o Chuchu falou que eu tô falando muito alto. Mas eu não sou capaz Menino verde, menino verde. A descoberta científica ela não acontece dessa maneira. Depois que a descoberta acontece, você é capaz de recriar um experimento, mas o primeiro, assim, realmente a descoberta não tem como, é algo que deve vir das musas ainda, mas enfim, é um ponto interessante. É um ponto interessante. Então, galera, valeu, obrigado mesmo. Coloquei a frase lá para vocês tentarem entender, mas decifrar.